Boa noite a quem tá aqui ao vivo, boa noite para quem vai assistir gravado. Mais um encontro do Firmando o Caminho e eu tô conseguindo entender melhor por que que esse nome veio. Porque firmar o caminho é um rezo, porque muita coisa às vezes desvia, muita coisa leva a gente para alguns. A gente eu, né? Eu vou falar, foi uma das coisas que eu até aprendi na minha jornada a duras penas, com uma professora de dança circular sagrada. Geralmente, quando eu trazia partilhas na roda, né, eu dizia: Não, professora, porque todo mundo faz. Ela dizia: Todo mundo não, Luiz, você faz. Aí eu: Não, porque a gente não, Luiz, você. Aí eu: Ai, que saco! Ela tá me trazendo pro eu quero diluir meu problema no todo mundo, que fica mais fácil, porque todo mundo é muito mais fácil do que o eu, né? E eu tive muita raiva dela nesses momentos que ela me chamava, assim. E eu, ai, que saco. Ela não pode deixar eu falar como todo mundo fala? E aí ela dizia, porque não é todo mundo. Aí eu lembrei daquela frase fatídica de mãe. Você não é todo mundo. Não sei se vocês já usaram essa frase, eu já ouviram, né? Mas é uma frase verdadeira, mas tem muita coisa dentro da gente que quer ser todo mundo no sentido de pertencer. Eu quero ser parecido com alguém, eu quero fazer parte de algum clã, eu quero ser parte de algum núcleo. Ah, eu sou Escola da Aura, vou participar de tudo que é Escola da Aura. Escola da Aura não, Escola da Aura e Sonhos, porque mudou o nome faz pouco tempo, eu ainda tô com vício antigo. Eu faço parte da Escola da Aura e Sonhos, então eu quero fazer tudo da Escola da Aura e Sonhos. Ah, mas tem uma coisa que é fora. Ai, mas eu também sou aquilo. Então, o Bert Hellinger, né, que é um dos pais da constelação, ele fala que a lei do pertencimento é a lei com mais estrutura que nos influencia. Agora é todo mundo mesmo. Porque a gente quer pertencer. A gente quer pertencer, ser parecido com a nossa família, ser algo muito parecido do que sonharam pra gente. Eu até já trouxe dos encontros. O tema era: você está sonhando o seu sonho? Você está sonhando o sonho que o outro sonhou pra você? E todos esses temas saíram da minha cabecinha, porque são coisas que eu venho trabalhando nas sessões de psicologia, nas sessões de terapia. Uma das coisas que eu focava muito era assim: quais são as minhas dores? Porque, na minha cabeça, viu? Porque se eu souber quais são elas todas, eu posso ir lá e botar uma lanterna luminosa nelas e trazer consciência e tudo vai se diluir. E aí eu tinha essa ilusão meio é, do mundo de Bob, né? Assim, tipo, uau, é só tomar consciência. Antigamente eu pensava isso, assim. Aí, tipo, eu tomei consciência. E aí, eu vou fazer o que com ela? Tem algo a ser feito com a consciência. Não é só saber que você tem uma dor de infância e tem uma raiva grande de algo, de alguém, que às vezes essa raiva nem é sua, você comprou essa raiva em decorrência das estruturas familiares. E você acha que é sua, né? Porque todo mundo da sua família, todo mundo assim, uma grande parte da sua família tem aquele comportamento e você acha que tem que ter aquele mesmo comportamento para pertencer. Novamente vem o movimento do pertencimento. Mas antes de mais nada, eu quero trazer só uma clareza. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa ousada que está falando sobre pesquisas internas, pesquisas de autoconhecimento. Então, eu não tenho um gabarito para de repente dizer que, é, sei lá, a cura de um trauma de infância, que foi o trauma do abandono, tem que ser assim, 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 assim. Eu não sei todos os caminhos, mas eu aprendi e tenho aprendido aqui na Escola da Aura e Sonhos a fazer esse tipo de questionamento aos sonhos e principalmente a leitura da aura onde eu entro com temas, eu investigo temas, para que eu consiga chegar um pouco mais profundo do que a minha lente tradicional capta.
Então, tem um pouco disso aqui nessa ferramenta. É por isso que eu gosto tanto dessa ferramenta. Eu falo tanto dela, assim. Ela foi muito especial para mim. Inclusive, ela me tirou de um lugar muito ruim, que eu mesmo escolhi para entrar. Só que conscientemente, eu não sabia que eu estava escolhendo entrar num buraco. E eu entrei, cavei esse buraco muito feliz, feliz da vida, achando que eu tava cavando um lago. E quando eu vi, a borda tava muito alta para eu me erguer sozinho. E eu lembro que quando eu entrei num curso de leitura da Aura, é, aí me vi umas imagens que eu dizia assim, como é que esse povo tá conseguindo trazer essas imagens para mim? Porque eu não falei isso para ninguém. Na verdade, eu nem tinha consciência do buraco onde eu tava. E, e a leitura foi me trazendo consciência, me trazendo consciência, me trazendo consciência. Confesso a vocês, que eu não vou ser hipócrita, que eu agi na força do ódio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Assim, tipo, eu tô indo pra academia na força do ódio, porque o meu médico, meu nutricionista disse, ou você vai ou você para. Aí, tipo, não, eu não quero parar, né? Porque eu quero aproveitar a vida. Então eu vou, mesmo que naquele começo seja árduo, seja duro, levantar. Eu tô falando por mim, né? No começo eu botei assim: vou para a academia, vou levantar 5h40 da manhã para ir para academia. E assim, os meus horários de acordar nunca foram às 5 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã. Eu não acordo muito nesse horário, né? E eu ainda não tive a vivência nessa vida de ter filho pequeno. Que eu sei que filho pequeno altera completamente os dormires, os acordares, e você fica com o seu sono diferente, né? Diferente para estar atento a um choro de um filho, diferente para estar atento à necessidade de um filho ou filha. E eu sei que no começo, para muitos pais, é desafiador. E o povo romantiza a maternidade como se fosse só flores, né? E acho que a maternidade é tipo uma rosa. É uma linda flor, mas tem um monte de espinho no caule. Então tem os percalços ali, que são os espinhos. Então, e aí no começo eu botava o despertador, e quando aquele despertador, voltando para pro assunto da força do ódio, aquele despertador me acordava, eu dizia, ok, você vai pra academia. E aí eu fiz uma técnica, eu me comprometi com outras pessoas, assim, vamos todo mundo junto? Hoje eu tô com preguiça. Eu lembrava, eu falei com um amigo que eu vou e a gente ainda vai junto. E eu dizia, eu vou por ele. E aí teve um tempo que eu comecei a dizer pra mim, você agora vai sozinho. Porque às vezes tinha um amigo que dizia que não ia, o outro desanimava, e eu, tipo, ok, eu não vou ficar só esperando o outro, eu tenho que me nutrir. E por que que eu tô falando isso, né? Quando a leitura da Aura começou a me trazer um monte de coisa, eu lembro que um dia, isso foi na pandemia ainda, então já tem um tempinho, né? Foi um dia que eu acordei cedo, por livre e espontânea vontade do meu espírito, e disse: hoje eu vou tomar a minha vacina contra o Covid-19. Tinha as vacinas na época, né? Eu não sei nem se ainda tem. Mas era novidade, a vacina era meio pode matar, não pode. Tá, tá, tá. Eu disse: tá, eu não vou ser o rebelde nessa hora, porque eu quero viver. E eu tinha uma senhora de 70 e tantos anos na casa onde eu vivia. E eu me comia com a possível culpa dessa senhora ter alguma coisa e alguém dizer que foi eu. E eu ficava projetando isso assim, tipo, você. Então, eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que me cuidar de todas as formas possíveis e inimagináveis. E aí, nesse dia, eu fui caminhando, né, pro posto de saúde. E aí, eu fui caminhando e disse assim: eu não quero mais essa realidade. Eu não quero mais essa realidade. Eu vou voltar, vou escrever uma carta. Eu tava num relacionamento amoroso sexual. Aí eu botei, vou escrever uma carta, porque uma das minhas dores emocionais, né? É a dor da comunicação. Às vezes eu acho que eu tô falando uma coisa com clareza e o outro me fala, mas eu não tô entendendo. Peraí.
Então, vou explicar de novo. Aí eu explico de novo e a pessoa diz: Não tô entendendo. Eu, não, peraí. Então o problema sou eu. Eu não tenho um problema, eu sou o problema, né? De comunicação. E a comunicação do meu clã, pelo menos meu clã mais próximo, é uma comunicação mais indireta. Não é uma comunicação assim, Marli, eu gostaria que você pegasse o controle remoto que tá aqui e botasse ali, porque eu acho que ali pode ser muito melhor pra mim, pra você e pra todo mundo. É meio que assim, o que que você acha de trocar esse controle de lugar? Vocês conseguem entender que é completamente diferente? Assim, o que que vocês acham de trocar o controle de lugar? Aí é uma pergunta, não é um comando, né? Não é um lugar claro, porque uma pergunta traz possibilidades. Ah, eu acho que tá bom aí, não tá me atrapalhando. É, ou é uma coisa indireta. Eu fui acostumado a não pedir coisas diretamente, assim. Marli, sei lá, não, vamos dar o exemplo. Coisa de Nicole. Coisa de Nicole, eu cheguei na sua casa, eu vi uma banana ali, muito madura, e me deu fome. Você pode me dar uma banana? Era tipo, provavelmente se eu fizesse isso mais jovem, eu ia receber um beliscão. Tipo, ai, o que você tá pedindo? Porque você não saiu de casa. Porque você não saiu de casa abastecido, tá pedindo a banana alheia? Ainda era considerada uma falta de educação. Que falta de educação? Não tem comida em casa, não? Tipo, tenho, mas eu me encantei pela banana da Nicole. E ela podia ter o direito de dizer, sim, posso te dar. Não, aquela banana é do Zeca. Eu não vou te dar banana. Mas o ato de perguntar com clareza e com respeito. Porque eu também construí na minha cabeça um lugar que ser direto demais era igual a grosseria. Sabe assim, Fernanda, eu gostaria que você escrevesse uma carta assim, 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 e mandasse para Adriana Vale. Eu fiz um pedido, né? E esse pedido eu acho que foi claro. Aí, se a Fernanda me viesse e dissesse a mim, qual é o conteúdo da carta? É diferente de, eu não entendi. Carta? O que é carta? Pronto, eu te explico o que é uma carta. Então, tem coisas que a clareza, eu tenho visto muito, muito, muito que a clareza ajuda e economiza tempo e energia. Quando você consegue ser transparente, claro, clara e trazer uma certa nitidez na comunicação. E por que que eu tô falando isso? Porque isso também foi e é ainda, eu ainda tô pesquisando, eu não, pesquisando e atuando, né? Nessa função de comunicação. E hoje em dia eu tenho ainda mais consciência de por que meu espírito escolheu ir para uma faculdade de comunicação social. Para eu organizar a comunicação dentro e fora. E aí, voltando, né? Eu sou geminiano, tá, gente? Então, de vez em quando eu abro uns leques assim da comunicação, mas eu volto para onde eu tava. Então, voltando para esse dia da vacina, voltei, escrevi uma carta, porque na minha concepção mental, eu consigo, escrevendo, ter mais clareza do que falando. Falando, eu talvez titubeasse, me achando inseguro, me achando que podia ter uma coisa dúbia ali. Então, eu escrevi a carta, né? Oi, fulana. Eu senti, tomei consciência através da leitura Daura, através do curso de leitura Daura, que eu fiz muitas leituras e recebi muitas leituras, que eu não tô bem aqui. Não tô bem, tô indo para um lugar perigoso para mim. Eu tava indo para um lugar que eu queria ficar entorpecido. É, tô entrando num lugar que não é bom para mim. Não quero mais. Eu acho que a relação tá me contaminando. Eu tô sendo o anjo e o diabo nessa relação. Essa relação me ativa a parte boa e a parte ruim. Eu não sou só a vítima, eu não sou só o algoz, mas eu tô brincando dessa gangorra. Uma hora eu sou a vítima, outra hora eu sou o algoz, outra hora eu sou a vítima, outra hora eu sou o algoz. Eu não tava gostando dessa brincadeira. E aí, essa pessoa, na época, ficou muito zangada comigo.
No sentido de, mas a gente tinha acordos que a gente ia fazer um curso junto daqui sei lá, eram 15 dias, eu acho. E aí me foi dito, ó, se não for namoro, eu também não quero mais nada. Aí veio a força do ódio, assim, eu peguei uma força e disse, eu vou me embora, é agora. E no meu normal, eu toleraria. Meu estilo mais tradicional é tipo panela de pressão. Eu vou guardando. Daqui a pouco a panela faz. Tss. Aí naquela hora minha panela aproveitou o embalo, fez. Tss. E aí eu comecei a catar minhas coisas na força do ódio. Só que a força do ódio também me deu ação. Não foi um lugar que eu fiquei remoendo. Foi um lugar que eu peguei aquela força assim, aquela força motora e fiz um movimento. Não sabia como é que eu ia, estava na zona rural. Eu não sabia como é que eu ia caminhar 2 quilômetros com um monte de mala. Eu não sabia se ia ter ônibus naquele dia para eu pegar. Eu não sabia se eu não tinha dinheiro físico. Aí eu, ai meu Deus, não sei, vrá, fui. Eu sei que no caminho um rapaz passou, me deu carona, eu disse que eu quero carona. Depois eu fui para outro lugar, disse que ia pegar um Uber no cartão de crédito. Quando eu cheguei na rodoviária, coincidentemente estava saindo um ônibus. Aí eu disse, tudo parece que foi sincrônico, assim. Eu consegui sair desse mesmo. Eu estava no Rio Grande do Norte, consegui sair nesse mesmo dia e atravessei alguns estados até voltar para Bahia. Passei mal no caminho, porque eu fiquei com febre da reação da tal da vacina, e todo mundo mascarado no ônibus. Eu disse, como é que eu vou pedir ajuda aqui? E eu com calafrio, e eu disse, ó, eu vou é dormir. Eu consegui dormir passando mal. E aí acordei, eu tô contando a história, mas é verdade. Tô rindo hoje, né? Mas acordei assim, sem passar mal. Já acordei, acho que foi em Sergipe, que eu peguei um ônibus à noite, né? Assim, era 17 horas que o ônibus saía da rodoviária. E eu depois eu fui chegando em Salvador, onde eu nasci, né? Salvador. E foi me dando um. Ai, eu tô pelo menos indo para um lugar que eu tenho alguém, né? Que eu tenho um suporte. Isso foi muito importante para mim. E aí eu voltei, enfim. E tiveram. Continuei o meu aura em Salvador. Eu comecei um aura no Rio Grande do Norte. Atravessei. Nicole tá impressionada. E atravessei os estados e terminei meu aura como se nada tivesse acontecido em Salvador. Claro, ainda teve um contexto. A minha mãe tá aqui, de câmera fechada. Acho que ela não sabe de toda essa história. E aí eu voltei pra casa dela. Aí a minha consciência era assim, tipo, gente, eu tô. Sabe aquele jogo que diz assim, volte 10 casas? Era como se eu estivesse naquele jogo. E eu voltei 10 casas, inclusive pra casa da mãe. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tô me sentindo retrogradando. Não, quem retrograda é planeta, né? Retrocedendo. Eu saí, eu vivi um tempo fora, eu tô voltando. Mas eu tava muito ferido. Então foi muito importante ter o acolhimento da casa dela. E aí depois eu fui me recompondo, mas e depois eu comecei a agradecer, assim, que bom que aquilo aconteceu, que aquela carta aconteceu, que aquela vacina aconteceu, que aquele aura aconteceu, porque eu não estava tomando consciência do buraco que eu estava cavando, né? Então, quando eu trouxe esse tema, eu lembrei um pouco dessa história, né? Curando feridas emocionais. Por quê? Nessa relação, eu tive muita clareza que uma das minhas feridas emocionais era a rejeição. E a ferida dela, que a gente se projeta, né? Quando a gente está geralmente num relacionamento amoroso sexual, a gente projeta. E se a gente vence as projeções, a gente vai ver o outro sem projeção, que é um degradê da relação. E a dor dela era a dor do abandono. Ela foi adotada com 3 dias de vida, algo assim. E ela viveu uma vida inteira achando que ela não era adotada, porque a família resolveu mentir para ela. E depois ela se descobriu numa grande mentira. Assim, e tipo, ela foi abandonada. Então ela tinha esse lugar. E eu lembro que uma das coisas que me segurava naquela relação. Oi, tem uma felina querendo participar aqui
reunião. É, uma das coisas que me vinha naquela relação era, era... Ixi, me perdi com a Felina. Peraí, voltando. Mariana Fontanelli! Ai, que coisa boa ver essa criatura. Foi voluntária da Escola da Aula de Sonhos, de forma presencial. Ai, eu me perdi aqui quando você entrou, eu me empolguei. É, inclusive, eu ri muito com essa criatura. Muito, muito, muito. E também é comunicóloga. Onde é que eu tava? Volta. Tá. Na relação, né, eu comecei a ver um pouco da minha dor mais ancestral, que era da rejeição, e ela começou a ver muito a dor dela, que era do abandono. E a gente ia se espelhando. E isso era desafiador. E eu lembro que a gente começou a estudar junto, que foi muito bom também, um livro chamado Comunicação Não Violenta. Não sei se vocês já ouviram falar. Só que, às vezes, quando ela estava muito brava comigo, ela dizia assim: Vou conversar com você tentando usar a CNV, que é comunicação não violenta. Ali a bagaceira já estava feita, assim. Eu já reagia, porque eu projetava, né? Alguém de mais idade reclamando com um garoto, né? Alguém mãe. Essa é a verdade. E quando eu fazia a mesma coisa com ela, eu fazia, vou tentar usar CNV. Aí eu via que era tipo, meu pai vai reclamar comigo. E tem um pouco desses espelhamentos de pai e mãe, né? E aí teve uma coisa que foi muito, muito especial, assim, para nós dois, nesse sentido. E eu não intitulo essa relação como ruim. Essa relação foi muito poderosa. Poderosa para me mostrar caminhos repetitivos das minhas escolhas inconscientes. Porque o meu consciente queria alguém maravilhoso, alguém que me amasse, alguém que podia ser companheiro, companheira, alguém que, sabe, aquela coisa meio que os cavaleiros da Tábula Redonda, todos juntos, fizemos um acordo de sangue, e era o plano ideal. Mas o plano real era muito desafiador. Porque cada um tinha um critério, cada um tinha uma referência, cada um tinha suas dores também. E aí, dentro dos estudos da CNV, tinha assim, tem um capítulo do livro que se chama Pedidos Claros. E aí eu fui lembrar o quê? Da minha dor comunicacional, né? A minha dor comunicacional era, os pedidos não eram claros, não eram explícitos, não eram, Adriana, eu quero que você, por favor, faça isso pra mim. Você pode, né? Eu lembrei de uma passagem agora, minha mãe fazia muito isso comigo. Era assim, mãe, que linda você tá hoje. Aí ela dizia assim, fala logo o que é que você quer. Tá me elogiando, tem alguma coisa que você tá querendo. E às vezes não queria nada. Eu aprendi que os elogios, isso foi uma repetição, que você elogia alguém e esse alguém desconfia do elogio porque vai ter um pedido soterrado no elogio. Aí primeiro você agrada e depois você pede. E eu comecei a ter esse dispositivo automático em mim. Quando alguém dizia, você é maravilhoso, tá, pede. Logo, o que é que você quer pedir? Aí a pessoa, não quero pedir nada, eu só quero dizer que você é maravilhoso. Ah, só? Só. E eu, que estranho, a pessoa não vai me pedir nada? Geralmente eu associei que um elogio vem seguido de um pedido. Porque, como diz um ditado na Bahia, você morde e assopra, né? E aí eu, ai, nada. Ou quando alguém vinha me chamar, eu achava que tava me chamando a atenção, né? Porque é outra coisa que, infelizmente, temos aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, Fernanda. Aqui no Brasil é assim: temos nomes completos e nomes complexos para brigar. Mãe e pai usam o nome completo de um filho quando é para chamar atenção. Quase nunca é Marli Elisa dos Santos, meu amor, querida, linda, vem aqui. Geralmente quando eu via Luiz Carlos, meu nome é Luiz Carlos, né? Eu uso Luiz Ribeiro, mas é Luiz Carlos. O Ribeiro é o último nome. Eu sabia que era bronca. Sabia que era bronca. E quando era Luiz Carlos Souza Santos Ribeiro, que é meu nome completo, eu sabia que era quase uma tragédia, que eu ia penar
sendo chamada a atenção. E minha mãe era muito sutil na comunicação, porque minha mãe não falava, minha mãe corria o olho. A gente fala na Bahia que a pessoa corre o olho, né? Às vezes eu tava ali fazendo uma coisa, aí eu olhava o olhar dela, ela tava correndo o olho pra mim, eu sabia que eu ficava tipo, ai, não posso. Tem um adulto que em vez de falar, fala com o olho, tipo, não pode. Tipo, alguém quando ia me oferecer, sei lá, algo no aniversário de alguém. Primeiro, ela dizia que eu tinha que sair de bucho cheio de casa, bucho na Bahia é barriga, né? Tem que sair alimentado, pra não me fazer passar vergonha no aniversário alheio. E se alguém te oferecer, você não aceita. É muito doido isso pra cabeça de uma criança. Como é que você tá querendo, tá com fome, é doce, você acostumou a querer doce o tempo inteiro, porque a gente se alimenta de açúcar praticamente desde o começo de algumas das nossas existências. E por mais que não seja uma fome, é uma fome que está se estimulando, porque tem um monte de gente ali numa festa, comendo, se alimentando, vem salgado, vem doce, vem bolo. E, ó, se te oferecerem, não aceite. Tipo, tá bom. E você quer? Não. Mas na verdade era um sim. Então, às vezes a nossa criança aprende, a nossa minha, né? Ela aprende a dizer não querendo dizer sim. E eu levei alguns desses dispositivos para a vida. Às vezes tinha um amigo que me chamava, bora pro shopping? Aí tinha um não dentro de mim, né? Aí, vamos, tá bem, vamos sim, vamos pro shopping. E tipo, eu tinha receio de dizer não. Receio de dizer não, porque o não podia ser um não de, tá bom, você não quer, não vou te chamar mais. Então isso ia pra que dor? Pra minha dor de rejeição. Tipo, não, então eu tenho que dizer sim, né? Vamos sim. Por mais que eu não quisesse ir, era tipo, se eu disser não, alguém pode deixar de gostar de mim. E se esse alguém deixar de gostar de mim, eu vou ficar mais sozinho. Então eu não vou pertencer. Então eu cedia, eu fui muito de ceder. E aí esse lugar de ser muito de ceder, inclusive assim, eu não enfrentava até hoje. Hoje eu falo melhor, né? Mas eu não era de enfrentar minha mãe. Sabe aqueles filhos que assim, que é? Sei o quê? Enfrenta, o povo chama hoje em dia de transtorno opositor. É tipo, bata, pode bater mais, eu não tô sentindo dor. Sabe a criança afrontosa? Eu nunca fui a criança afrontosa. E eu aprendi que era melhor ter paz do que ter razão. E isso também não deixa de ser uma certa fuga. Assim, a fuga do problema. Tipo, eu fugia de muitos conflitos. E quanto mais eu fugia de conflito, mais o conflito vinha atrás de mim pra dizer assim: ei, tem coisa pra resolver. Eu, ai meu Deus, não, tá tudo bem, eu tô em paz. Tô feliz, completo, saudável, corpo, mente, espírito. Mentira! Era tipo, eu não sei lidar com problema. Eu aprendi a não saber lidar com problema, né? O problema que batia na minha porta, tipo, ai, até hoje eu fico. Eu tenho que. Como é que eu vou saber lidar com isso? E tem coisas da vida adulta que não tem manual. Não tem um. Vai pesquisar, porque hoje tudo é o Google, o ChatGPT, né? Pergunta ao ChatGPT como é que se faz para ser sutil com alguém, suave com alguém que foi muito agressivo com você. Ou então, aqueles pais que às vezes fazem assim: olha, se o coleguinha te bater na escola, você revida e bate nele também. Não sai apanhado, porque se você voltar apanhado, você apanha de novo. Tipo, a Marli se identificou nesse ditado. Mas eu ouvia isso, não diretamente, mas eu ouvia assim, não chegue apanhado em casa, né? Você aprenda a dar o troco. Então, voltando para a CNV, né? Aí na CNV tinha lá o capítulo Faça pedidos claros. Pedidos claros abrem portas para respostas claras. E nessa relação em específico, eu via muito uma frase antes desse estudo, né? A frase era: eu gostaria, não, eu gostaria não, eu quero que você me ame mais. Eu ouvia isso. E, como um bom geminiano com ascendente e lua em virgem, e também ter tido uma educação
mas conectada com necessidades se resolvem com matéria. Matéria é assim. Eu digo para minha mãe: "Mãe, tô com um vazio assim interno. Poxa, eu não sei como resolver". Aí minha mãe vai e compra um sapato e me diz: "Aqui, ó, você tá precisando de um sapato. Então fique feliz com o sapato". E aí eu aprendi que dando coisas ou fazendo coisas eu podia demonstrar o amor, porque o amor, a linguagem do amor que eu aprendi é um amor resolutivo, não é um amor muito de, ai, vem aqui que eu te dou um colo, vem aqui que eu te abraço, que eu te acolho, que você está sentindo? Vamos investigar junto, vamos vamos para uma terapia. Você já tentou terapia? Você já tentou psicólogo? Tanto que a primeira vez que eu ouvi a palavra você precisa de um psicólogo, eu liguei automaticamente a se eu preciso de um psicólogo, eu sou maluco. Porque o que eu ouvia na minha família é quem precisa de psicólogo é maluco. Ou da minha família e das pessoas perto, né? Eu não lembro se foi da minha mãe que eu ouvi essa frase, ou do meu pai que eu ouvi essa frase, ou da minha avó, mas eu lembrava que tinha. É assim, a família de fulano tem não sei quantas pessoas de psicólogo, deve ser tudo doido. Então, na minha cabeça, precisar de psicólogo era porque era uma assinatura de loucura, né? É, então, com essa questão, eu tinha muito receio de ter ajuda. Mas vai que, vamos, ó, vamos ver isso de forma mais profunda. Às vezes eu ouvia assim, tá, deve ser gases, né? Esse vazio aí deve ser gases. Vamos comer alguma coisa? Vamos fazer um chazinho, né? Era algo mais na matéria. E aí, quando eu ouvia isso, eu ia pra matéria. Eu ia limpar mais a cozinha, eu cuidava mais das filhas. Ela tinha duas filhas. Eu cuidava mais das filhas, eu limpava a piscina, eu dirigia o carro, eu fazia compra, eu comprava ração pros bichos. E ela dizia, eu quero que você me ame mais. Aí eu fazia mais coisa ainda, eu limpava. Eu terminava meus dias exaurido, porque eu achava que eu tinha que fazer mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. E aí, quando a gente assistiu essa aula da CNV juntos, né? Que falava das dores infantis, que falava da linguagem do amor. Cada pessoa tem uma linguagem de amor e de amar, né? E geralmente essa linguagem ela é aprendida. Ela não vem de berço, de fábrica. Não é o leite materno que você suga e a linguagem do amor vem junto com ela. É uma linguagem do amor mental, construída mentalmente. Inclusive, muitas coisas ao nosso redor nos alimentam nessa linguagem do amor. Como, por exemplo, temos uma associação muito direta entre amor e dor. Parece que o amor precisa doer, como dizem a música, né? O amor só é bom se doer. E aí a gente aprende nas telenovelas, nos filmes de romance, que o filme já não começa feliz. O filme começa com treta. O filme começa com um monte de perrengue, pra no final ter o final feliz. O feliz só é no final. O começo não é leve, o começo não é amoroso, o começo tem um monte de dor. Então tem um pouco dessa associação de amor e dor, assim, como se eles fossem companheiros muito íntimos, assim. E aí isso vai compondo as linguagens do amor, né? As linguagens do seu amor. Inclusive o que está ao seu redor. Por exemplo, se você teve uma mãe amarga, amargurada, porque, sei lá, o seu pai teve envolvimento muito grande com ela, e ela disse que mudava a vida dela inteirinha para seguir aquele homem. E depois que ela engravidou, ele foi embora, e ela ficou amarga, no sentido de os homens vão embora, os homens não ficam, os homens não prestam, os homens não são confiáveis. Você indiretamente vai bebendo daquela informação. E aí você termina comprando a dor da sua mãe, em detrimento à mágoa que ela teve do seu pai. Você não tem nada a ver com isso. Você foi um ser que chegou com acordos espirituais e escolheu aquela mãe e escolheu aquele pai, independentemente se ele ficou ou se ele não ficou.
Ou vice-versa, né? Você escolheu aquele pai e aquela mãe, independente se ela ficou ou se não ficou. Mas de acordo com essa relação entre os dois, ou a relação que é te dada, que é te falada, você vai comprando aquela relação, como se fosse uma relação verdadeira e a única possível. E às vezes você grava no seu inconsciente. E aí, quando você vai buscar um parceiro, uma parceira, você busca a dedo o parceiro ou a parceira que vai te acionar desconfiança, que vai te acionar os processos que acionou na sua mãe ou no seu pai e vai te abandonar. Às vezes parece que não eu achei a pessoa ideal, ela é linda, comprometida, e aí você vai se envolvendo e parece que dentro de você tem uma certa desconfiança que não é exatamente sua, mas é uma desconfiança construída pelos processos de dores emocionais. E aí você começa a fazer ou igual ou ou o inverso. Por exemplo, se você entendeu que os homens são que não são confiáveis e que abandonam, às vezes você vai para o polo oposto. Você que abandona. Você diz assim: vou abandonar antes que eu seja abandonada. Então, no ápice do relacionamento, eu enjoo, eu tenho vontade de dizer que não quero mais, assim, e vou embora. Deixo a pessoa lá abandonada. Mas eu tô tentando fugir da minha ferida emocional, que é a dor do abandono, por exemplo. Então, eu começo a abandonar para não ser abandonada. Mas o abandono tá ali, direto ou indiretamente. É, Então, quando a gente estudou a clareza dos pedidos, eu lembro que um olhou pro outro e, e aí teve aquela consciência. "Ah, o pedido de amar, eu quero que você me ame mais, é vago, né? Aí eu. Uhum, super vago. Aí na aula dizia assim: informe pro outro como você se sentiria mais amado. Como? Né? E aí eu também tomei um susto assim, tipo. Como é que eu me sentiria mais amado? Como é que eu me sentiria mais visto nessa relação? Olha, eu me sentiria mais amado. Aí eu perguntei, né? Como é que você se sentiria? Aí a resposta foi: ai, se você sair do automatismo do seu ascendente, que é virgem, e ficar mais 15 minutinhos botando a mão no meu peito ao acordar, eu me sentiria mais amada. Aí eu, só isso? Eu tô me acabando pra limpar a cozinha, pra fazer almoço, pra tirar as meninas que eram pequenas ainda, suas filhas do sono profundo e pra botar elas na frente do computador pra fazer teleaula, que elas iam na força do ódio e eu entendo elas perfeitamente. Era só isso, então assim, eu largo a aula das meninas, largo. E ela falou assim: eu me sentiria mais amada. Eu falei assim: ah, meu Deus, era tão simples. E eu criando todo um arquétipo de execução, executabilidade na minha cabeça. E aí foi um lugar muito bom de clareza, né? E, inclusive, nessa relação, nós dois tivemos essa clareza. Eu acho que eu tenho a dor do abandono. E aí eu disse: eu acho que eu tenho a dor da rejeição. Que é diferente do abandono. O abandono é a dor que daqui a pouco não vai ter ninguém ali. A rejeição é tipo: eu te quero agora, e daqui a pouco eu não te quero mais. É de que te quero de novo. Daqui a pouco eu não te quero mais. Então, são dores parecidas, mas são diferentes. E aí eu fiquei, uau! Essas dores vieram da onde? E aí, nós dois, meio que juntos, assim, olha, minha criança se sentia uma criança super abandonada. Porque eu não pertencia a nada. Eu olhava pra cara da minha mãe, eu não parecia com ela. Eu olhava pra cara do meu pai, não parecia com ele. Sabe que às vezes tem essa coisa do você é a cara do seu pai. E eu ouvia muito isso na minha história, assim. Não pode nem dizer que te trocaram na maternidade, você é a cara do seu pai. Ainda dizia um ditado que eu descobri depois de adulto, que é um ditado que a gente transformou aqui no Brasil em outra coisa, né? Que é o ditado que diz: você é cagado e cuspido a cara do seu pai.
Aí uma amiga minha culta disse que esse ditado original é que você é esculpido em Carrara, que é um tipo de mármore. Aí eu disse, porra, poxa, esculpido em Carrara virou cuspido escarrado. Aí parece, o som parece. Mas eu nunca entendi esse ditado. O que era um cuspe e um escarro, que era parecido com alguém. Enfim, não sei se você já parou pra pensar nisso. É, E aí, eu fiquei, uau! E eu tinha também um lugar do. Minha tia, ela disse que logo quando eu era muito, muito jovenzinho, eu era muito ativo, eu era muito imperativo e eu era para fora, eu era extrovertido, eu era quase um líderzinho nato, assim. E às vezes ela disse, não sei o que é que aconteceu, você virou tímido, você virou introspectivo. E hoje eu vejo que a minha criança ela entrou no lugar de defesa. De defesa, assim, para não ser muito destaque. Eu não queria ser destaque. Eu aprendi que eu tinha que ser discreto. Então eu aprendi que eu tinha que ser mais discreto. A minha mãe, por exemplo, quando eu era menor, ela gostava de cores pastéis para mim. Assim, era um amarelinho, um cinza, um azulzinho. Eu fui usar vermelho na minha adolescência. Acho que eu tava meio revoltado assim. Agora eu vou usar vermelho. E tinha na minha família que preto de vermelho queria se aparecer. E talvez eu quisesse me aparecer mesmo, mas o se aparecer nunca era bom. Era tipo, você tá em destaque demais, né? Volta para um lugar meio que de humildade. E essa humildade, ela fez com que eu diminuísse um pouco o meu brilho na época, né? Assim, não, eu tenho que ser menor, né? Eu tenho que me encaixar num lugar menor, eu não posso ser tanto destaque. E mesmo que eu fugisse dos destaques, o povo me percebia. E eu dizia, mas eu tava tão quietinho aqui, como é que você me percebeu? Ah, eu te percebo desde de muito tempo, eu te vejo, eu quero muito ficar perto de você. Às vezes tinha isso na minha história. Por mais que minha dor fosse da rejeição, muita gente queria ficar perto de mim. Mas eu era a desconfiança em pessoa. Inclusive aqui na escola, quando eu vim morar aqui, eu era a desconfiança em pessoa. Eu dizia que a música que me representava era uma música que é um samba que diz assim: eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Era assim, era a minha música, assim, tipo, não, eu não sei onde é que eu tô pisando, então deixa eu chegar devagar, porque me disseram que quem chega rápido demais senta na janela, quem chega rápido demais queima a largada. Então tá, vou chegar aos pouquinhos. E eu ouvi muito, se empodere. Eu, não, calma. Eu não sei o que eu posso. Fala as regras aí da comunidade, né? Até que eu fui entendendo que era seguro, mais dentro de mim, né? Mas no começo, eu lembro que uma vez apareceu uma cadela de rua aqui na escola. Magra, com os ossos aparecendo. Eu não tô conseguindo ler o chat, eu vou parar rapidinho, daqui a pouco, para ler. Eu não consigo fazer duas coisas. Magra, desconfiada. A gente botava comida para ela, ela não se aproximava enquanto tinha ser humano. Ela só se aproximava quando o ser humano saía de perto. E eu não conseguia não dar comida para essa cadela. Eu fui orientado, né? Não dê comida para ela, que ela vai ficar aqui, ela vai começar a entender que aqui é um lugar dela. E eu dizia, tá bom. Como se eu tivesse criança naquele momento, né? A criança falando para mim, tá bom, tá bom, tá bom, vou obedecer. Aí quando essa pessoa saía, eu olhava para aquela cadela e meu coração se dilacerava assim. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou deixar essa cadela com fome, pelo amor de Deus? E ela não saía, ela não saía. E aí eu, escondido, ia e botava o resto de comida assim pra ela. E fingia que não era ninguém, assim, tipo, quem botou comida? Não sei. Botaram comida? E tipo, mas eu não conseguia. Aí teve um momento que eu fui pressionado, né? Eu e mais pessoas aqui na escola. Tinha eu e outros voluntários que não conseguiam não dar comida pra ela. Aí eu ouvi uma pergunta mais forte. Por que você não consegue parar de dar comida pra ela?
E aí eu falei assim, é porque eu sou aquela cadela. Eu me identifiquei profundamente com ela, assim, de estar extremamente ferido, de estar extremamente desconfiado. Inclusive, foi depois que eu terminei aquele relacionamento que eu te falei, que eu falei pra vocês, que eu virei alguns estados. Então, eu fiquei muito machucado depois, e me senti que eu tinha voltado 10 casas. Então, eu tinha ficado muito machucado e, tipo, cara, eu não consigo não me dar comida. Não consigo, não consigo. Sinto muito. E aí eu tive uma leitura de aura para ver se eu conseguia entender melhor isso. E a leitura de aura me levou para a infância. Me levou lá para a infância, onde eu tava numa classe com outras crianças e a minha lancheira, ela era. Pode ser uma imagem simbólica, tá? Eu não tenho a lembrança que isso aconteceu. Mas a minha lancheira era tirada pela professora que comia algo gostoso da minha lancheira e botava algo ruim. E tipo, ela dizia que eu tinha que me contentar. E talvez a minha criança não sabia revidar naquela hora, né? E aí me veio essa, uau, e eu ouvia isso, né? Tem um ditado popular, os ditados populares são muito ruins para criar crença limitante. O ditado popular diz: cavalo dado, não se olha os dentes. Por mais que o cavalo seja pangaré, por mais que o cavalo esteja desdentado, você não recusa, né? Você não olha o dente do cavalo. E o dente do cavalo é onde está o valor do cavalo, digamos. Então, o cavalo dado não se olha os dentes é tipo, aceita o que tiver, aceita o que vier. Então não contesta muito, né? E isso afetou muito significativamente o meu senso de merecimento. Era muito difícil eu escolher. Eu dizia assim, não, Nicole, eu quero ir na sua casa, ela me convidando, viu? Eu gostaria de ter uma macarronada para eu comer, porque eu amo macarrão. E aí ela podia dizer, eu também amo, vamos fazer para nós dois. Quando a Nicole me convidasse, era assim, eu como o que tiver. Que era mais simples. Eu não estou exigindo nada de ninguém. E o pedido também não é claro, porque o que tiver é muito relativo. E se tiver uma coisa que eu não gosto, eu ainda me forçava a comer, porque tinha o que sobrava no prato, né? Não, sobrou no prato, você vai comer o final. Você não vai deixar nada no prato. E eu me vi reproduzindo isso ainda como adulto, assim, tipo, não, essa comida tá ruim, mas eu vou comer até o final, porque assim, não posso deixar nada no prato. E aí eu compartilhei com alguém e esse alguém disse: Por que você não pode deixar no prato? Tá ruim, Luiz. Não se torture comendo forçosamente. Tá tudo bem. Tipo, ai, tá tudo bem. Ai, tá tudo bem. Não era tão conhecido por mim. Era, tipo, você vai comer por bem ou por mal? Eu ouvi da minha avó muito, né? Comida, remédio, você vai tomar por bem ou por mal? E quando eu começava a engulhar, ela dizia: se você botar pra fora, você toma o dobro. Então aquilo era uma tortura. Eu botava a mão na boca, assim, tipo, e tipo, não, pelo amor de Deus, se esse negócio eu tiver que tomar de novo. E o meu corpo às vezes dava aquela leve rejeitada e eu dizia: não, corpo, pelo amor de Deus. Uma tortura dessa a gente não dá conta. Então me veio essas ideias na cabeça quando me veio esse tema. E por isso que eu senti vontade de compartilhar com vocês. Eu tô percebendo que eu falei quase uma hora e, e para mim pareceu que passou 10 minutos. Então eu vou dar uma lida no chat agora e, e abrir para vocês. Se vocês quiserem trazer alguma coisa, se isso tocou vocês de alguma forma, se fez sentido. É, Isso. Deixa eu ler o chat aqui. A Nicole botou uma coisa bem lá no começo, que eu acho que é quando eu falei que você não é todo mundo, assim. Eu também sentia isso quando eu falava, a gente. Ah, e me falavam, você. Ah, que ótimo. É lá no começo, quando eu tava falando da minha professora de dança circular sagrada. É como eu entendo esse lugar, Fernanda Catarino, pois ditado bem português.
Também é português. É do Cavalo Dado, Não Se Olha os Dentes, né? Ah, vá, meu amor. A Marina precisa sair. Muito bom te ver, tá? E te sentir aqui. É, meu Deus, me lembra quando eu era criança e era obrigada a tomar óleo de fígado. Ai, de bacalhau e eu vomitava. Pois é, as bebidas que a minha avó me dava não eram gostosas. Assim. Aliás, eu acho que os remédios de criança naquela época, que diziam que tinha gosto de tutti-frutti, eram purgante. E os adultos achavam que era docinho. E que não, é docinho, a criança vai tomar feliz da vida. Tá bom, Adriana, um beijo, obrigado por você ter ficado. E aí você tinha que tomar feliz da vida. E não era, eu não tenho lembranças boas de remédio. Assim, esse aí tem sabor de tutti-frutti. E tipo, não tinha não. Não tinha mesmo. Hoje eu não sei, né? Que eu não tomo mais remédio de criança, mas eu espero que tenha melhorado muito. Porque a gente engana as crianças, né? Dizendo, não, vai ser ótimo. Vai ser bem fácil tomar esse comprimido. E o comprimido às vezes não é fácil nem pro adulto. Imagina uma garganta infantil tomando um comprimido gigante. Ou vacina. Não vai doer nada. Mentira, gente. Uma agulha dói no corpo de um adulto, não vai doer no corpo de uma criança. Ou então, não, isso é besteira, esquece. Aí desvia a criança do. Toma aqui uma cor pra brincar. E você aprende a fazer isso na vida. Eu tive uma dor emocional. Vou comer. Vou encher o bucho de comida porque eu desvio o foco e aí eu vou para outro lugar. Enfim, então li o chat, inclusive li algumas mensagens inbox da Coisas de Nicole. Que bom que teve esse chamado, muito bem-vinda. É, Pois é, a Fernanda botou que fugia das vacinas, do dia das vacinas. Pois é, não é uma coisa agradável. E eu ouvi de uma educadora hoje, coincidentemente hoje, né? Ela disse assim, que ela tem mudado o foco de como lidar com a criança, né? Ela é professora num colégio do Rio de Janeiro, um colégio diferente, com a educação mais inclusiva, assim. E ela disse que estava com uma criança e perguntou a ela: a minha mãe já vai chegar? E ela lembrou que algum tempo atrás era para dizer para a criança, claro, ela tá chegando. Por mais que fosse mentira, por mais que você não tivesse ideia absoluta se a mãe ia chegar em 10 minutos, em uma hora, em duas. E ela disse: olha, eu não tenho certeza se a sua mãe tá chegando, mas tá tudo bem se você estiver triste ou frustrado com essa informação. Eu não sei mesmo. Mas enquanto ela não chega, você quer ir comigo olhar o coelhinho lá da. Eu ia falar horta, mas lá do quintal. Aí a criança olhou pra ela assim: tá bom, vou olhar o coelhinho do quintal. Mas ela disse assim: eu não vou enganar a criança. Porque a criança tem uma noção de tempo completamente diferente de um adulto. Vai passar 2 minutos e essa criança vai achar que passou 2 horas. E essa mãe não aparece. E ali começa a ativar a dor do abandono daquela criança. Né? Minha mãe me deixou 2 horas na escola. Mas a criança também não compreende que de repente essa mãe teve um imprevisto, ficou presa no engarrafamento, um pneu furou. A criança não tem discernimento para compreender isso. A criança sabe o tempo que ela passou ali sozinha, né? Eu achei isso tão legal de ser mais transparente com a criança, de não ficar tapando o sol com a peneira. Tipo, e eu sei que eu, como adulto, talvez tivesse um pouco de empatia ou impaciência, porque eu fui uma criança que eu perguntava, sei lá, de 2 em 2 minutos: tá chegando? Tá chegando? Agora tá chegando? E eu sei que isso deve ser assim, tipo, um pai e uma mãe dirigindo, ouvir 200 vezes: tá chegando? Tá chegando? Tipo, não, não tá chegando. Quando estiver chegando, a gente fala, tá. Aí a pessoa, a criança esquece. E agora, tá chegando? Tipo, ai, não tá chegando. Quando estiver chegando. Quando chegar, eu te falo. Não, mas quando chegar não tem graça. A criança tá querendo viver a empolgação do caminho, né? É um lugar do viver o agora. Tanto que às vezes quando a gente tá lidando com crianças, assim,
Amanhã a gente faz. Aí a criança passa um tempo. Já é amanhã? Tipo, não sabe que inventaram uma noite entre um dia e o outro, e que geralmente durante a noite vai se descansar. A criança tá querendo viver o dia presente, com o máximo de integridade. E às vezes o adulto não dá conta, né? É isso. É, a Marli escreveu: criança não tem escolha. Ficou muito isso em mim, muito em mim. Era isso. Era tipo. Minha mãe também falava isso. Minha mãe tá aqui, né? Era tipo. Ah, eu ainda recebi uma crítica. E aí eu aprendi o cavalo dado foi bem, acho que resultado dessa crítica. Era assim. Tá, você chegou na lanchonete. Você quer o quê? Aí eu bati o dedo numa coisa, né? Não sei se ela vai lembrar, mas minha mãe falava assim: você só bate o olho no mascaro. Aí eu, ai, mas a criança não tem noção do que é caro, do que é barato. E eu comecei a entrar no lugar de defensiva, né? Era, você quer o quê? Ai, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você me der. E dentro de mim era assim, qualquer coisa, o mais barato possível, porque assim, se você tá me dando, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não posso exigir. Você tá me dando, eu vou escolher um salgado de camarão. Eu lembro que quando eu fui numa lojinha de salgados, antigamente tinha isso aqui no Brasil, não sei se ainda tem, que eu nunca mais comi salgado na rua, que era as lojinhas de salgado de R$ 1,99. Você podia escolher qualquer, teoricamente, qualquer salgado por R$ 1,99. Aí uma amiga minha me levou nessa lojinha e ela disse assim: pode escolher o que você quiser. Ai, essa frase já era desafiadora pra mim, porque assim, eu não posso querer, não posso querer. Não me fala isso. Me dá qualquer coisa, sem me perguntar. Não me dá muita opção de querer, porque aí eu me perco. Porque eu geralmente não podia querer muita coisa. Então, assim, não, escolha o que você quiser. Ai, vocês vão pedir o quê? A gente vai pedir um salgadinho de queijo. Pode ser um desse. Eu tentava disfarçar, porque eu não queria escolher. E aí, essa amiga, ela acho que ela captou isso. Ela disse assim: eu sei que você quer escolher, escolha qualquer coisa. Eu estou falando. Aí eu, ai, tá. Aí eu escolhi o salgado de camarão. Aí a moça, a atendente, né, disse assim: só o de camarão que não é 1,99, é 5. Aí aquilo já, tipo, eu, ai, lembrei da frase, né? Seu olho só baixa, você só escolhe o mais caro. Aí ela falou: tá tudo bem, você quer quantos de R$ 5? Aí eu, só um. Só um, porque, né? Eu já tô ultrapassando aqui os limites do pedir. Inclusive, o pedir, ele é desafiador pra mim, porque eu ouvia muito dessa moça que acabou de abrir a câmera, que pra pedir só deveria pedir pra pai e pra mãe. Pra mais ninguém na vida você pede. Você só pede pra pai e pra mãe. Então, esse lance de pode escolher qualquer coisa. O que é que você vai querer? Tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer um pedido. E fazer pedidos são complexos para mim, porque eu aprendi que pedir era ruim. Então, isso também foi um pouco de olhar para essa dor emocional, né? Essa dor de infância. Hoje, às vezes, é assim, você vai querer o quê? Eu gosto muito mais ainda, né? Quando eu tô pagando. E hoje eu aprendi, às vezes, a me colocar em prioridade, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Era assim, eu tô indo pra pizzaria com Fernanda, Marli e coisas de Nicole. Vocês vão querer que sabor? Ah, eu vou querer queijo e sei lá, marguerita. E você? Não, posso comer. Queijo e marguerita, tá tudo bem. Mas às vezes eu queria comer uma pizza com cogumelo. Aí não, eu não vou ser o estranho, né? O que pede diferente. Eu vou pedir o que todo mundo tá pedindo. E aí, hoje em dia, eu de tanto ouvir assim, o que é que você quer? Aí eu vou na pizzaria, Fernanda quer queijo, Marli quer marguerita e Nicole quer marguerita. Eu quero cogumelo. Eu digo, gente, eu não quero nem queijo, nem marguerita. Eu vou pedir uma cogumelo pequena pra mim. Aí, tipo, uau!
Sério? É sério. Ah, eu já comi muita marguerita e muito queijo sem querer comer marguerita e queijo. Então, assim, eu vou escolher o que eu quiser agora, né? Então, ficou um pouco mais fácil pra mim. Mas eu precisei pesquisar esses ditados populares dentro de mim, dizer se tá tudo bem. Ou, pra mim, era pedir é igual a incomodar. Exatamente igual. Porque era pedir, quando você pede, você incomoda. Então eu não peço, né? Então, às vezes, eu já chegava com um pedido assim: olha, desculpa eu estar te incomodando, mas eu queria pedir isso pra você. E aí eu tive pessoas muito, muito lindas no meu caminho que diziam assim: Lu, não abre a frase com eu estou te incomodando, porque isso já me incomoda. Eu já abri a frase. Então, Marli, desculpa estar te incomodando. Você podia fazer uma coisa pra mim? E aí, essas pessoas muito amorosas me pediram assim: Lu, faz o pedido primeiro. Deixa o incômodo para a pessoa que está recebendo o pedido. Se a pessoa entender que ela se incomoda realizando esse pedido, ela tem o discernimento de escolher e de te falar: ó, isso vai me incomodar. Eu não estava programado para fazer isso. Isso vai me tirar do meu roteiro, isso vai ser incômodo para mim. Isso também te habilita a fazer a mesma coisa, não dizer sim para tudo. Porque às vezes você sai do seu roteiro para dizer sim para o outro, abdicando o que você realmente queria. E fez muito sentido para mim nesse lugar. Ai, então é isso. Muito grato pela participação de vocês no chat. Eu não vou abrir para partilha falada, porque senão a gente vai ultrapassar muito o horário. E a Nicole queria falar. É, É só para não ultrapassar mesmo, que teoricamente o encontro é de 1 hora. A gente já ficou 1 hora e 8 minutos. Então, mas fiquem à vontade para falar comigo se vocês estiverem no grupo Nutro C, para colocar lá uma bolinha do que sentiu, do que achou, ou falar comigo em box, que aí a gente pode trocar uma ideia fora daqui da telinha, tá bom? Gente, muito grato pela presença de vocês, por terem sentido o chamado de estar aqui hoje comigo, conosco, né? E foi uma troca linda pra mim. Foi muito bom ter falado de algumas coisas. Isso acontece muito comigo. Quando eu falo, eu vou trazendo a construção mental e trazendo começo, meio e fim, sabe? Assim, uma clareza. E isso me ajuda muito, assim. Eu gosto muito hoje da psicologia, porque eu consigo estruturar na minha mente para falar. E isso me faz muito bem. É isso, vocês me fazem bem. Muito grato, viu? Um grande beijo e uma linda noite para todos nós, para todas nós.